acabou de chegar na íntegra um processo do Flávio Bolsonaro contra usuários do X e contra a X no que se diz em questão à liberdade de expressão. Sim, em pleno 2026, o partido de direita, o pré-candidato de direita está tentando censurar, do mesmo jeito que a esquerda fazia em 2022. Por que isso está acontecendo? O meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando sobre censura e liberdade de expressão nessa matéria aqui. Então aqui a gente tem a matéria Flávio pede dados de perfis que atacam, o X alega liberdade de expressão. O Flávio acionou na Justiça do Rio contra a Big Tech X e pediu que o caso ficasse em sigilo. Isso não foi acatado, esse caso está público e é por isso que a gente tem conhecimento sobre ele. O Flávio falou que ele se tornou alvo de uma campanha difamatória e caluniosa, e ele afirma ainda que o conteúdo das postagens transcende os limites de direito da liberdade de expressão e da crítica política. O que acontece? Ele está tentando argumentar a falsa acusação, imputação de crime, né? E essas coisas, de acordo com a legislação brasileira, elas não são liberdade de expressão. Como eu já disse, o Brasil não tem liberdade de expressão por si só. O Brasil é um país que tem liberdade de expressão de vitrine, né? Olha, nós temos liberdade de expressão, enquanto na prática não há liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão a partir do momento em que você é capaz de legislar contra a liberdade de expressão. É por isso que existem pouquíssimos países que têm a sua liberdade de expressão respeitada, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o direito de liberdade de expressão ele tem um patamar diferente dos outros direitos. Ele tá, né, num patamar onde que você não pode legislar contra ele. Você pode até legislar, você pode tentar montar um projeto de lei, mas o seu projeto de lei vai ser barrado pelo STF, vai ser barrado pelo resto, né? E ele não vai para frente. Inclusive, Estados Unidos é um país que respeita muito a própria Constituição e que tem uma Constituição muito bem estruturada. Apesar de todas as críticas bobas que as pessoas fazem, é o único país que hoje em dia tem a real liberdade de expressão, enquanto nós aqui fomos idiotas e seguimos a doutrina germânica de respeito à honra, né? Não, porque a honra do ser humano é mais importante, porque se ferir o ego e o orgulho dela, tem que levar processo, tem que pagar dinheiro, tem que... Aí, ó, esbanjar um monte de dinheiro porque você falou uma coisa que aquele senadorzinho que tem 50 vezes mais dinheiro do que você não gostou do seu comentário. Como vocês vão ver, tem algumas coisas que são realmente falsas acusações que eu nem sei de onde que vieram, parecem realmente falsas acusações, mas eu faço até um argumento de defesa a isso e eu vou racionalizar para vocês, mas antes vamos analisar um pouco mais sobre esse caso. Flávio Bolsonaro fala em anominato para cometer crimes. Em nota, ele explica que o motivo e o pedido do sigilo e diz que é pedido para que essas pessoas sejam identificadas para que possam responder pelos atos praticados. Flávio Bolsonaro fala em anominato para cometer crimes. Em nota, ele não explica o motivo do pedido de sigilo. É óbvio que ele não explica o pedido do motivo de sigilo, porque ele não tem um bom motivo. O Flávio quer utilizar os mesmos mecanismos de censura do qual foram utilizados contra eles durante todas as eleições, principalmente contra a eleição de 2022, em que o partido dele sofreu muito. Ele quer utilizar isso agora contra as pessoas, já que esse ano as coisas vão ser mais limpas. Ao invés dele acionar o TSE para coisas que realmente são válidas, coisas que realmente têm um peso real, não, ele vai acionar para continhas de Twitter que tem 20 seguidores e que fizeram uma acusação que ele acha absurda. E sobre o nominato, eu realmente acho que o nominato ele é um problema, porque o nominato ele faz com que você se sinta confortável para trazer o pior de você. Eu sempre fui muito a favor do anominato, eu continuo sendo a favor do anominato na internet, mas eu entendo que ele traz um número de problemas. Isso é um debate que a gente ainda tá tendo muito sobre, a gente não sabe como ter esse balanceamento entre anominato e perfil público, como que a gente vai fazer, se a gente incentiva as pessoas a serem públicas na internet, se a gente proíbe por completo o anominato, por estilo 4chan, a gente proíbe completamente esses fóruns que, né, não botam quem que tá postando, ou a gente, por exemplo, que nem nesse caso, responsabiliza a plataforma por isso, que é super errado. A plataforma não é produtora de conteúdo, ela é, por exemplo, uma editora, ela é, por exemplo, uma produtora, então ela vai ceder os materiais para você poder fazer o seu conteúdo e não é ela quem faz o conteúdo. Então não faz sentido ela responder criminalmente pelo que as pessoas postam, não faz o menor sentido. O senador quer que o X seja obrigado a informar dados como CPF, telefone e e-mail dos responsáveis, coisas que nem todos esses dados são guardados pelo X, tá?
Os perfis, eu dei uma olhada nos perfis, tem algumas acusações bizarras, tá? Isso aqui é completamente bizarro, isso aqui é uma relação que não existe, tá? Mas as pessoas fizeram essas relações e o resto eu só vi críticas assim. As piores críticas que eu vi é tipo gente ligando o Flávio a milícias, né? Ligando o Flávio ao tráfico, ao crime organizado por meio das rachadinhas. E inclusive a matéria fala sobre isso aqui. Postagens atacam Flávio. Miliciano descarado, narcomiliciano, rachadinha para financiar milícia. No que se diz em relação a rachadinhas, realmente parece que, ao meu ver, as rachadinhas aconteceram, houve um processo imenso. Deu pra perceber que naquele processo as rachadinhas foram ali demonstradas com bastante prova o suficiente, mas quando os advogados do Flávio perceberam que ele ia perder, eles recorreram ao foro privilegiado do Flávio, botaram em última instância, fizeram uma manobra judicial para cancelar o processo antes de analisar o mérito e agora ele está, né, ileso por conta disso. O X responde falando sobre liberdade de expressão. Em resposta, a rede social pediu que fosse analisado outros direitos essenciais, como os da liberdade de expressão, do discurso político e da livre manifestação de pensamento. Agora, né, como é que a gente define? Realmente é um assunto difícil. Se o país quer legislar contra a liberdade de expressão e não quer ter liberdade de expressão, essencialmente o país não tem liberdade de expressão. Mas vamos entrar dentro do argumento e vamos tentar entender junto com eles. Aonde que a gente desenha a linha entre falsa acusação, imputação de um crime e manifestação do pensamento? Se eu quiser falar que eu acho que, possivelmente, o Flávio é miliciano, eu estou errado em fazer isso? Se eu estou manifestando o meu pensamento, simplesmente, será que isso é incorreto? Né? No Brasil, tudo depende da sua conjugação verbal. Se você fala em tom hipotético, ou seja, o Flávio estaria possivelmente participando de rachadinhas, ou o Flávio estaria possivelmente participando de uma milícia por meio das rachadinhas, você não está cometendo um crime. Até onde que eu entendo. Eu posso estar errado, eu não sou jurista. Isso não é conselho, tá? Isso é conselho que eu ouvi de outras pessoas que estudam direito. Não me contem nisso. Mas tudo depende do jeito com que você está falando. Se você falar em sentido de hipótese, né, e com um certo nível de fundamento, você não corre risco de ser processado. E se você for processado, as suas chances de ganhar são muito altas, porque, né, é um caso basicamente garantido para você. Você falou num tom de hipótese, não num tom de que isso realmente está acontecendo. Agora, por que as pessoas não são capazes e não são possíveis, de acordo com a legislação brasileira, de manifestarem o que elas acham verdade? E se essas pessoas têm mais informações do que as informações que foram entregadas por o governo, as informações que estão disponíveis para o público? E se uma dessas pessoas é um insider político que teve acesso e ele sabe que sim, existe uma ligação entre milicianos e o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro? Como é que a gente vai proteger a liberdade de expressão dessa pessoa? Não tem como, de acordo com esse tipo de legislação. E é por isso que eu sou contra qualquer um tipo de legislação que seja sobre a liberdade de expressão, porque ela basicamente estraga com todo o sistema. Em fevereiro, o juiz atendeu parte do pedido do senador. O Marcelo Filho, da Segunda Vara Civil de Pavuna, deu 5 dias para a Big Tech se manifestar e informar dados, o que não é o correto a se fazer, mas negou o pedido para o caso ficar em sigilo. Parabéns, esse caso precisava ir para o público e agora a gente sabe sobre isso e a gente sabe que o Flávio está sendo que nem os esquerdistas de 2022 que estavam tentando censurar todo mundo na internet. Parabéns, Flávio. Parabéns por estragar ainda mais com a sua porcaria de reputação que já ninguém mais te respeita nem dentro da própria direita. O X contestou a decisão e relembrou até o caso das rachadinhas. Eles falaram: ó, se lembra disso aqui? Se lembra disso aqui? Você quer censurar as pessoas por conta disso aqui? O X fez isso aqui, ó, pro Flávio. E fez certo, fez certo. A rede social citou um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, hoje aposentado do STF, para afirmar que políticos devem tolerar críticas mais severas e que postagens apontadas pelo parlamentar abordam temas que já estão no debate público há anos. Ou seja, por conta do fato de que eles estão falando sobre rachadinhas, essas pessoas, elas podem, né, construir informações em cima disso sem serem acusadas de, né, imputar falsamente um crime sobre a pessoa, né, ou calúnia, como ele está argumentando. Ele não está argumentando a falsa imputação de um crime, mas enfim, é praticamente a mesma coisa na minha cabeça.
O X já havia apresentado um argumento semelhante ao questionar as decisões de Alexandre de Moraes. Nos últimos dias, empresas como X e outras Big Techs vêm falando em falha de devido embasamento de decisões. Basicamente, decisão de ministro do Supremo tirada do rabo, sem embasamento na Constituição, sem embasamento em decisões, em súmulas anteriores, que eles simplesmente vão e fazem. Ah, não, agora você tem que me entregar dados. X tem 24 horas pra me entregar o dado da conta do butico do Flávio. Ah, o X tem 24 horas pra entregar os dados sobre tal conta. Liberdade de expressão é argumento dos bolsonaristas. É isso mesmo, seus idiotas. Vocês estavam batendo na tecla de liberdade de expressão até vocês entrarem em poder. Entre 2018 a 2022, o Danilo foi censurado, o MBL foi censurado, um monte de forças foram censuradas, menos a esquerda, né? A esquerda ficou de boa, né? Engraçado que a esquerda não sofreu tanta censura quanto a direita sofreu. Que interessante, não é mesmo? Que interessante. É. X vê ainda possível assédio judicial. Novamente, a gente entrando no Twitter Files, a gente entrando em tudo aquilo que eu tô falando pra vocês sobre Alexandre de Moraes, que vai começar a feder esse ano e já tá fedendo. Vai ser soltado um monte de documentos sobre autoritarianismo, guerra judicial, que é lawfare, e vai ser feio esse ano pro judiciário brasileiro, vai ser feio esse ano pro STF. A empresa afirma que os dados solicitados pelo senador vão além daqueles que a empresa é obrigada a guardar, né? Boomers velhos que não sabem utilizar da internet. Então, parabéns, Flávio Bolsonaro. Você está estragando com a sua própria eleição. Eu espero que você sofra todos os danos disso. Eu espero que a internet inteira fique plastificando a sua cara falando, ó, censurador, igualzinho à esquerda. Porque é isso que você é. Uma farsa, uma piada. Um cara que se diz de direita que vota em leis feministas, um cara que se diz de direita que processa as pessoas da qual ele não gosta, um cara de direita que fica se fazendo de piadinha e dançando feito um. Você merece toda a rachadinha interna que tá acontecendo no teu partido, cara. Você merece. Você merece ter que aguentar a esposa do seu pai tentando estragar com a tua pré-candidatura. O Nicolas tentando ferrar com a tua candidatura. Você merece tudo isso, cara. Você merece tudo isso. É uma piada. Você não merece o voto de um brasileiro honesto.